Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o César levou um pipoco ali, agora sendo carregado. Depois a cena muda e mostra o Memo que está conversando com o Serafim, levando ali também os curativos. Ele pede ao Serafim que, por favor, que vá atrás do celular dele, que traga para ele, por favor, que deve ter caído lá perto dos trailers. Ele diz a ele que vai pegar agora mesmo, que não se preocupe. Em seguida, a enfermeira diz ao Memo que ele não precisa se preocupar, que essa bala só pegou de raspão, mas mesmo assim ele vai ter que ir até o hospital para ser bem examinado, mas pode ficar tranquilo que não é nada de grave. Ele agradece a ela. Depois que ela sai, o policial chega e já vai perguntando ao Memo se ele conhecia esse delinquente, e o Memo diz que sim. O policial pergunta como que ele se chama e o Memo responde a ele que o nome desse delinquente se chama César. O policial continua ali perguntando ao Memo o porquê que esse delinquente atacou ele. O Memo fica um pouco confuso, diz que na realidade ele não sabe dizer o porquê, mas que acredita que ele queria era roubar a mercadoria que ele trazia ali no trailer. Na mesma hora, o Serafim chega com o telefone do Memo, entrega para ele e diz que o telefone está tocando. Quando o Memo pega no telefone, ele percebe que a Daniela atende ela e ela pergunta a ele como que ele está e que ligou para ele várias vezes e que ele não atendeu nenhuma delas. O Memo pede a ela desculpas por não ter respondido ela, não ter lhe atendido porque ele não estava com o celular dele. Em seguida, o Memo pergunta a ela como que está tudo lá, se a Isabela está bem, e ela responde que sim, que ele fique tranquila que está tudo bem com ela, e torna a perguntar como que ele e o Memo está. O Memo diz a ela que não se preocupe, que ele está muito bem, ao mesmo tempo que a enfermeira chega e diz ao Memo que ele tem que se apressar porque tem que transferir ele para o hospital agora mesmo. A Daniela, como que ela não sabe de nada que aconteceu ainda aí, ela escuta a enfermeira falando isso e pergunta o porquê que ele tem que ir para o hospital e se aconteceu algum acidente com ele. O Memo não diz nada a ela, apenas fala que está bem e pede a ela que, por favor, que não se preocupe, e repete para ela que está tudo bem. Só que a Daniela, muito desconfiada e certíssima ali, preocupada com o Memo, ela diz que então, se ele está bem, o porquê que estão querendo levar ele para o hospital. O Memo então revela para ela que tentaram assaltar ele, agrediram ele também, deram um soco pegou de raspão em seu braço. Daniela, logo depois de escutar isso, ela fica desesperada e fica até sem saber o que fazer, acenando ali para Jerusa. E antes que a Daniela responda qualquer coisa ao Memo, a cena muda nesse exato momento e vai lá para o Eron, que chega todo agoniado ali no escritório do Fausto, dizendo a ele que não se preocupe porque ele vai ceder e vai vender para ele todas as ações que ele lhe pediu. O Fausto fica todo feliz ali e diz a ele que muito bem, que ele mande para ele todas as suas ações para que ele veja lá com seu advogado como resolver isso tudo de uma vez por todas. O Eron continua dizendo a ele ali que lhe agradece por ele ter deixado ele ficar ali com esses 2%, porque para ele é muito importante fazer parte daquela empresa e ser sócio também. O Fausto diz a ele que assim que ele se casar com a Karen, junto eles vão se livrar de uma vez por toda com o Zambrando. Eron fica sem saber o que falar e o Fausto continua dizendo que ele não se preocupe, que ele vai ter muito mais do que ele já tem agora. O Eron apenas responde para ele que tudo bem, que ele tem certeza que isso vai acontecer. O Fausto então começa a soltar piadinha e diz que isso é muito bom porque ele, o Fausto, é um homem que ele sim cumpre suas promessas. Eron olha para ele e o Fausto continua soltando piadinha e diz que também ele, o Fausto, não é um homem mal agradecido. O Fausto continua dizendo que ele ainda é sócio daquela empresa e que agora ele tem um negócio perfeito ali para que ele, o Eron, tenha uma comissão incrível. O Eron pergunta a ele do que se trata. O Fausto então diz para ele que a partir desse momento ele está ali no cargo de finalizar a venda do terreno do paradeiro da família Santos. O Eron diz a ele que tudo isso aí é perdido porque essa gente não estão disposta a vender tudo. O Fausto então olha para ele e pergunta se ele ali já está querendo desistir de tudo. O Eron diz a ele que não, que é claro que não, e diz a ele que não se preocupe, pode deixar ali tudo nas suas mãos e chama ele de parceiro. Fausto fica calado e o Eron diz que ele já está começando a imaginar o quanto que isso é importante para ele, né? Fausto continua em silêncio e o Eron diz que ele quer fazer tudo isso para poder expulsar o traileiro ali e toda a sua família, não é?
Fauston não abre a boca pra nada e o Heron continua dizendo que esse idiota, se referindo lá ao Memo, ele vai se arrepender por ter se metido ali, se envolvido com a família dele, do Fauston. O Fauston diz: olha aí que está, esse aí é o sócio, o parceiro, o amigo verdadeiro que eu estou precisando nesse momento. O Heron olha pra ele meio desconfiado e o Fauston continua dizendo que aí sim, ele é o sócio verdadeiro que ele pode confiar dentro daquela empresa. Depois a cena volta lá para um Memo que tá tentando explicar tudo a Daniela, o que foi que aconteceu, e diz que ele só levantou ali, mas foi no braço de Raspão, que ela se acalme, não se precisa se preocupar, que ele vai ficar bem. Logo depois que o Memo disse para ela qual hospital ele iria, então ela perguntou se ele tem certeza que eles vão levar ele para aquele hospital. O Memo diz: bem, foi isso que o paramédico disse para ele, né? O Memo depois olha para o celular e percebe que a bateria tá dando voado, e aí quando ele diz para ela que a bateria está muito ruim e que queria muito conversar, explicar tudo o que aconteceu à sua esposa, mas não vai conseguir, perguntar a ela, a Daniela, se ela pode informar a esposa dele o que foi que aconteceu. A Daniela responde a ele que sim, que é claro, que ele não se preocupe, que ela liga para a Úrsula para avisar ela. Depois ele agradece a ela e diz que por favor que ela não conte nada para Isabela, porque ele não quer que ela se preocupe com nada. Só que não dá tempo a Daniela escutar isso aí, porque quando ele olha para o celular, ele percebe que a bateria do celular descarregou geral. A enfermeira nesse momento chama ele de novo para que eles vá embora agora mesmo. Já lá com a Daniela, logo depois que o telefone foi desligado, a Jerusa fica agoniada e pergunta o que foi que aconteceu com o Memo, se ele está bem, e a Daniela diz para ela que não se preocupe, mas tentaram agredir o Memo, deram um tiro nele. Aí ela começa a ficar ainda mais aperreada e a Daniela diz a ela que não se preocupe, mas que pegou só de raspão e que está tudo bem. Só que ó pra aí, quando a Daniela vai dizendo para que ela se acalme, não se preocupe, que eles vão levar ele para o hospital e que o Memo está bem, e aí quando a Isabela vem chegando de fininho ali e escuta tudo o que a mãe está dizendo. A bichinha então vem na carreira ali e pergunta o que foi que aconteceu com o Memo, se ele está bem. A Daniela fica sem saber até como explicar isso a ela e diz que sim, que ela não se preocupe, que ele está tudo bem, vai se recuperar logo. A Isabela então diz que vai até lá para ver como que ele está, e a Daniela diz ela que não pode, porque vão levar ele para um hospital e não deixam lá crianças entrarem. Ela continua insistindo, dizendo por que não, ela tem que ir para ver como que ele está e que ela pode ir com ele, e a Daniela continua insistindo, olha até para Jerusa e diz que não, que infelizmente ela não pode ir. A Isabela então fica ali tocando no rostinho dela pensando e diz: já sei, eu tenho uma grande ideia, e do nada ela sai nos pinote ali na escada. A Daniela e a Jerusa se olham ali sem entender nada, e depois a Daniela diz que tem que ligar imediatamente agora mesmo para a Úrsula para avisar tudo a ela. Ao ir chegando em casa agora, a Úrsula já vai chegando revoltada, o telefone dela toca quando ela vê que a Daniela já vai dizendo: diga. A Daniela se identifica e diz: sou eu, a Daniela, e a Úrsula até respira fundo ali revoltada e pergunta o que é que ela quer. A Daniela diz para ela que o Memo pediu que ela ligasse para ela, então ela não deixa nem a Daniela falar e questiona ela como assim que o Memo pediu para que ela ligasse, porque ele não podia ligar diretamente para ela e que eles dois estiveram juntos novamente ali sem ela saber de nada. A Daniela pede que por favor que ela se acalme, está tudo bem, mas que ela escute primeiro, e diz novamente que está tudo bem, que ela tem que se manter calma. Úrsula regala os olhos dela ali sem entender nada do que agora ela está querendo dizer, e a Daniela diz para ela que o Memo está ferido, mas está bem e atacaram ele. Então é aí quando a Úrsula pergunta para ela onde que está, para onde levaram ele. Antes que ela responda, a cena novamente dá uma cortada, vai lá para o Fausto, que está dizendo ao Heron ali que está prestes a receber uma boa notícia e que se de fato isso concretizar, esse caminhoneiro vai desaparecer para sempre. O Heron fica meio ali confuso e pergunta o porquê, e pergunta se ele conseguiu alguém que pudesse fazer aquele trabalho. O Fausto diz a ele que, digamos assim, ele não queria sujar a mão dele de sangue e que ele, o Heron, tem muito o que aprender. O Heron fica confuso porque está percebendo que o Fausto está fazendo muita coisa ali e sem contar nada para ele. Ele fica ali olhando e o Fausto, sem nem dar ideia para ele ali, apenas diz para ele que ele cuide logo de tudo que ele lhe pediu. O Heron continua ali meio desconfiado, diz que ele não se preocupe, fique tranquilo, que ele vai se encarregar das terras que ele pediu, e depois ele sai. Fausto olha para ele e quando vai chegando na porta, o Heron diz que no caso dele, do Fausto, ele cuide logo de resolver todos os problemas que ele tem com a Daniela
Daniela e depois vai embora, deixando o Fausto ainda mais confuso e revoltado. Jerusa depois vai até onde a Daniela tá, ali no quintal, meio preocupada, e ela chega até a Daniela e pergunta se ela está mais tranquila, e a Daniela diz que não, que infelizmente ela não tá nada tranquila. A Jerusa pergunta a ela então por que ela não vai lá no hospital visitar ele para saber como que ela está, e a Daniela pergunta se ela acha mesmo prudente que ela vai chegar assim do nada no hospital, e a Jerusa pergunta a ela o porquê não. Daniela fica sem saber o que fazer e a Jerusa cochicha com ela que ela e o Memo são muitos amigos e ele é o pai da menina Isabela. A Daniela diz que sim, que sabe muito bem disso e que para ela seria até bom ela ir, gostaria muito de fazer tudo o que ela está dizendo, mas que ela sente, ela acredita que isso não é correto, ao mesmo tempo que a Isabela vem chegando ali, ó. Antes de qualquer coisa acontecer aí, é quando a cena muda novamente e vai lá pra Úrsula agora, que chega no hospital gritando, chamando pelo Memo, se aproxima dele e pergunta como que ele está, se ele está bem. Ele diz a ela que ela se acalme, não se preocupe, que ele está bem, e ela fica ali perguntando o que foi que aconteceu e pergunta se ele está bem, e ele continua dizendo pra ela que ele não se preocupe, que ele já disse mais de uma vez que está tudo bem. A Úrsula diz a ele que a Daniela contou tudo pra ela, o que aconteceu, então quer dizer que ela estava falando sério, né? E pergunta a ele o que foi que aconteceu. O Memo pergunta se ela avisou a família dele e ela diz que não, que esqueceu de tudo isso porque saiu correndo até ali para vir ver ele. Ela pergunta novamente a ele se ele realmente está bem e ele diz que sim, que não se preocupe, que ela fique calma, que tudo vai dar certo e que ela pode até perguntar ao médico. Então o médico vai dizer para ela que sim, que fique tranquila, que está tudo bem e que vai sair e deixar eles dois um momento a sós. A Úrsula tenta abraçar ele e ele pede a ela que, por favor, que ela vá com calma, porque ele ainda está ferido, e ela diz, tá bom, me perdoe, e depois pede que, por favor, que ele jure para ela que pegaram o desgraçado que fez isso com ele, e pede novamente que, por favor, que ele jure para ela. O Memo então diz a ela que, por favor, precisa que ela olhe bem direitinho ali nos olhos dele e lhe escute muito bem. Ela fica olhando para ele e ele diz que, por favor, que ela não pode ali se agoniar, que ela tem que ficar muito tranquila por causa do bebê deles dois. A Úrsula agora fica confusa e olha para ele e pergunta, como assim? O que foi que aconteceu? O Memo então diz para ela que é porque a pessoa que fez tudo isso com ele ali, ele perdeu a vida. Só que a Úrsula não faz nem ideia ali de quem ele está querendo falar, e ela diz que muito bem, que isso aí foi muito bom, porque ele, o Memo, poderia até morrido. O Memo então não enrola mais, vai direto no assunto e diz que ele está falando é do primo dela, o César, e está morto.